E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo o que o Rodrigo Bueno, Zé Elias e companhia, o pessoal lá do F90, falaram sobre o São Paulo que enfrenta o Bahia no final de semana, reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo, e essa grande dúvida no gol do Tricolor. Será que o Yang vai ter a chance de ser titular? O Rodrigo Bueno deu a sua opinião aí, talvez polêmica. Vamos ver. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar a bater a meta de 5 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Você pode me ajudar, não custa nada se inscrever e deixar o seu like. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater muito sobre o jogo de ontem, o jogo de domingo, Jandrei, Yang, Rafael, muita coisa pra gente estar comentando, pra gente debatendo. Créditos diretorais, vou deixar na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lá com o Dorival Júnior, domingo Morumbi. Aí eu acho que o público vai ser maior. A Van vai invadir, vai invadir. Sai meio-dia daqui. Só que a Van não confia no Jandrei. Não sei quantos milhares de São Paulinos vão estar lá. Mas o domingo no Morumbi? Então, quando o Jandrei Aí deixa eu veio, falar, o sabe quem Jandrei iam foi fechar com contratado, você falou, ele joga bem com os pés. O Rogério, Então, mas ele é goleiro, tem que defender com a mão de vez em quando também. Mas ele... Então, não, então peraí, é o seguinte, o São Paulo tem um goleiro jovem, tanto que o nome dele é Yang. Ele é Yang e tal. Você sabe o que é tal em inglês, vocês sabem? Tal é alto. Ele tem 2,2 metros, ele é Yang e tal. Ele é jovem e alto. É o nome do programa, tá bom? Então ele é meio uma espécie de Carlos Miguel do São Paulo. Né? Porque ele é jovem, Olha o que o cara é aconteceu com o Carlos Miguel, que gigante, você é falou. o maior goleiro em estatura que o São Paulo tem. Essa vai dar corte. Então, e ele já teve alguns bons momentos no São Paulo, teve na base lá, teve ganhando do Palmeiras nos pênaltis, ele fechou o gol e Você tal. tá falando Então, do por Yang, exemplo, eu concordo. então, o torcedor São Paulino hoje, que vai, especialmente aquele que vai pro Morumbi domingo, pra ter confiança, ele preferia ver o Yang. E não seria uma coisa simbólica? Do outro lado tá o Rogério Ceni, que é o goleiro mais importante do estado de São Paulo. A gente faz o quê? Ah, Agora eu entendi. Aí você imagina a de São Paulo. Ela vai lá, O Iaião. que a torcida de São Paulo gosta do Rogério, vai reverenciar o técnico do Bahia. E aí, imagina o Jandrei como ele vai ficar pequenininho no gol, né? Eu não sei se ele tem confiança. Não, mas o Rogério confiava nele. Confiava, mas assim, né? Tipo, o São Paulo confia. Agora- Então, pra esse jogo, era Rogério legal você era titular, fazer né? a por estreia isso que do eu falei, Yang. foi contratado por isso. Aí o Rogério vai lá, batiza ele. O Rogério entra no campo, certamente. Como o técnico do Rogério Bahia, ele vai se preocupar com o goleiro do São Paulo. Vai. Ele é Porque o técnico Rogério- do Bahia e vai se Primeiro preocupar assim, com o o goleiro Rogério do é um São cara Paulo. bem Ah, que educado. legal. O Rogério é Ótimo, bem hein? educado, é por isso ele O Bahia vai cumprimenta o gostar muito adversário. disso. Então ele vai lá, vai cumprimentar lá. O Zubeldia não vai estar no banco. batizar ele quer. Zubeldia que eu falei, comparei com o Abel, porque ele toma muito cartão, tá suspenso. rebeldia, né? Rebeldia. Ele tá suspenso e não vai jogar. Não, mas o Rogério vai lá, vai no banco de São Paulo, vai cumprimentar o auxiliar mas ele vai tentar lá. ganhar o jogo pelo vai Bahia, cumprimentar. você sabe disso, E né? quem for o goleiro do São Paulo, Ele vai ser o batizar. Jandrei, ele vai, boa sorte aí e tal, Ah, Jandrei, vai, sei o que e vai. tal. Imagina se é o ele é técnico de Yang, que a moral time, que ele Rogério, só daria. pra Ó, saber. Yang, boa escutando? boa sorte, Ele é garoto. treinador de que time, Rogério? Só pra eu saber, que eu fiquei em O dúvida. Rogério é o técnico do Bahia. Bom, Mas você acha que o Rogério entra no Morumbi ele não sente nada. Entra nessa vai. O Rogério entra no Morumbi, vê a torcida de São Paulo lotada lá, ele fica normal, não sente nada. Pelo que o Bubu tá falando, pelo que eu entendi, o Bahia nem viu. é o seguinte, na hora que os times estão perfilados Acho que o ali, Bahia volta canta a o hino Salvador. e tal, na hora que sai todo mundo da mão, o Rogério vai ali, dá mão um por um Vai. ali do torcedor. Boa E aí sorte, chega São Paulo. na cabeça do goleiro, boa sorte, Ian e tal, boa sorte. Tá batizado. Tá batizado. O Rogério, você vai falar, Jandrei, não liga, eu já errei, grandes goleiros já erraram, Esse é o você famoso falhou. batismo tricolor? Não, o batismo seria se o Yang jogasse. Se o Yang jogasse, o Rogério falasse assim, garoto, eu tava aqui, eu cheguei em 90 nesse clube e morei embaixo dessa Gigante. arquibancada do Morumbi vários anos, Isso, comendo Rogério é treinador de que pão time, com que eu mortadela tava nem e direito. queijo do Bubu, dia então anterior. responde pra mim uma coisa que me boa perguntaram sorte. aqui. O quê? Assim, não tô dizendo... Imagina você, São Paulino. Imagina que você é o vendo? Yang. Vai. Não, Você é o olha, Yang, eu sou o Eu vou Rogério. fazer uma outra. Eu vou fazer uma outra pra ele que eu quero ver a resposta dele. Pode ser sério. Hoje tem Brasil e Paraguai. O Brasil pode cair da Copa América e o Rafael voltar antes do esperado. Diante da situação toda, você é Paraguai ou Brasil na Copa América? Você vai torcer pra jornalisticamente. voltar Sim. o Rafael, As pessoas jornalisticamente. sabem o Brelé Testemunho, eu tô Você pra não é- Holanda. você A não é Holanda não torcedor joga do a Copa Brasil. América, tá né? aí. Holanda é Eurocopa, torcedor do né? Brasil. Logo também. Então Agora, você tá livre pra... todo São Paulino vai secar a seleção pra volta do Rafael. Ah, mas ele fez a pergunta Se bem que por aí. o Brasil ele. inteiro, né? Os flamenguistas querem que o Brasil saia logo pra voltar, o Inter, Galo, né? Quase todo torcedor quer É, seu da time. Copa América. No caso do São Paulo, tá muito claro. O São Paulo tem um bom goleiro hoje, achou, enfim, um substituto pro Rogério Ceni, só que o reserva dele é abaixo. Tanto que um garoto da base, que é Yang e tal, ele tá sendo pedido pela torcida. Quer saber? Pedido por Então, você. hoje- Sabe por Você que o Zubeldia vai escalar o Sim. Jandrei domingo?
Por quê? Pra manter o grupo unido. Porque quando ele terminou o jogo ontem lá, os jogadores são todos abraçados, verdade. a torcida xingando, protestando contra o Jandrei, os jogadores e o grupo de São Paulo é muito unido, isso não pode reclamar. Os caras são muito irmanados. Ah, o Luciano não, a gente já falou. Semana passada, se eu não me engano, você falou do Twitter, lá, da mensagem do Lucas Moura, foi juntos. Que ninguém entendeu muito bem se tinha algum recado lá. Só que, por exemplo, no jogo de ontem o São Paulo teve atitude. Contra o Vasco, sobretudo, né? Porque o São Paulo perdeu o Cuiabá taticamente amarrou o São Paulo, jogou bem, tá? O Vasco não amarrou? Então hoje... São Paulo o Vasco amassou o São Paulo, Então ele hoje, trucidou. hoje saiu um gol do Paraguai. Tá 45 do segundo tempo, 1-0 Paraguai, você... Não, eu não faz torço aquele- contra o Brasil. Não, tá certo. Entendeu? O Rafael Eu torço voltar- a favor da Holanda, é diferente. Não, tô falando torcedor do São Paulo, esse sim, se o São Paulo, o Se Brasil... você eliminar, fosse torcedor ele, do São Paulo, sei lá, se você fosse, o que você pensaria? jornalisticamente falando, claro. Esquece o eu jornalista pensaria, agora, Hugo. eu ia torcer pra Colômbia por causa do Rames. Se eu fosse torcedor do São Paulo. Mas o Rafael... Quem é destaque nessa Copa Você América? queria É o o Rames. Você queria o Rafael de volta ou não? Claro. Você vai querer o Jandrei? Você que elogiou o Jandrei no começo. Eu falei que ele joga O Jandrei, com... acho que foi você que falou. Ele ascendeu como goleiro, ou conseguiu espaço, porque ele trabalha bem com os Claro, pés. ele foi contratado por isso, Não o é? Rogério Então, falou. mas assim, o goleiro muitas vezes tem que trabalhar com as mãos. O gol do Coronado, São Paulo tomou um gol do Coronado, ele tomou... Falha do Jandrei, aquele gol? Aquele gol era um gol defensável. O chute não foi forte, é um chute de fora da área. no meio É do meio gol. que cantado. Na hora que o Coronado domina a bola, ajeita pra perna direita, você já sabe que ele vai bater normalmente naquele canto, vai tirar dali. Era mais ou menos longe, então assim, o chute não foi forte, era uma bola defensável. Um goleiro de alto nível pegava aquela bola. Era da entrada da área, hein, Bubu? Mas assim, ele dava. O do Mosquito não tinha como, foi muito gol que o rápido. Jandrei errou foi só Peraí. esse ontem. Gol até do agora. Vasco. Pelo menos um dos gols que o São Paulo tomou do Vasco, ele tomou quase gol sem ângulo. Em cima dele. Então, assim. O time perdeu de 4-1, o goleiro que Você foi... sabe como é que o São Paulo tá chamando o Jandrei? Chama gol. Que os caras Aí é o coração, hein? Que os caras Aí é o chutam. core. Goleiro. Eu quero manifestar. Ele quer se leite manifestar. moça, bateu, Vai, tomou, é Prates. isso? Olha, quem tá ouvindo o Rodrigo Bueno, né, falando de uma maneira assim enfática... Ele tá defendendo fazendo a seus ligação pontos de direta vista. Não, até pode da imaginar que o bancada São com Paulo o jogou torcedor. muito mal. O Jandrei comprometeu a atuação do São Paulo. O São Paulo fez um bom jogo ontem no Morumbi. Fez. A gente precisa ressaltar isso. E o São Paulo goleiro fez um jogou jogo bem. ruim. São Paulo fez jogo bom, o goleiro cometeu foi. um erro aos 48,5 do segundo tempo. Não dá pra resumir o jogo do São Paulo que foi bom a esse erro do Jandrei. É um erro bizonho, bizarro. E tela estava dividida. fúrdio. Tela O dividida. Zubeldia falou Tá, entre passa outras pano aí, coisas. passa pano pro Não, Jandrei, dá o passa pano aí pano pra não. ele, vai, Não, passa passa pano pano não. aí, O passa que aí. o Zubeldia demonstrou de preocupação depois das derrotas para Cuiabá e Vasco, o que eu entendi. O jogo, às vezes, está saindo do controle do time. Isso não é só recuar o time. Ele falou, o time não consegue controlar. Que Às você tá vezes, fazendo aí, Bubu? O time Passando um pano dita um aqui. ritmo e depois o jogo acaba saindo um pouco. Ontem o São Paulo ditou o ritmo que ele quis contra um time que é complicado de jogar contra, que é o Criciúma. O Criciúma veio de uma atuação muito boa contra o Botafogo, muito boa contra o Atlético Goianiense. Para com esse negócio Ele de tá pano aí. fazendo pano. Eu tô falando sério aqui. Tô limpando ali, O São Paulo ó. A ontem tela teve tá o Ferreira suja ali, ó, jogando da bem, televisão. o Lucas jogou bem, o Alisson jogou bem. Para de ser xarope, ó, Rodrigo Bueno. Aí. Agora o Pratos te jantou. Pratos, Ele jantou com xarope? não, ele deu argumentos. Trouxe fatos. O São Paulo não jogou bem? Não, mas uma coisa é uma coisa. Deixa eu falar uma coisa Você importante pra pegando o vocês Jandrei, aprenderem. fala lá que Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra De coisa. novo, cara. Então, mas assim, eu sou um cara que eu fui preparado pra isso. Reconheça, o São Paulo de Zubeldia jogou bem ontem. O Alan Franco jogou muito bem, essa é a inclusive notícia. como goleiro. Essa é a notícia. mas Não, você o Alan só Franco, fala o time do São Então, Paulo. o São Paulo tem um cara que é acima da média, que é um jogador europeu atuando aqui, que é o Lucas Moura. Aliás, jogando assim, ele deveria estar na seleção do Dorival. Não, mas não, você Porque tá querendo assim, o Rafael de volta? exatamente, pra ele. O Amassa time aí do pra São ele. Paulo isso tem aí. coisas boas. Sabe quanto tempo o Caleri não faz um gol, por exemplo? Quanto? Já tem desde o jogo contra o Cruzeiro. O São Paulo jogou mal e venceu. Então, 5 jogos. Aí você pode falar, a bola não tá chegando, não é que o Caleri tá mal. O time não tá voando, não tá assim essa máquina. Ô, Bubu, vamos Ontem, ouvir. Um mérito coletivo. E aí passa pelo Zubeldia. Golaço de jogada ensaiada. E você quer ouvir o Que é Luciano? coisa rara que a gente não vê, que é Vamos jogada acompanhar ensaiada. o que o Luciano e falou. o Lucas participou. Fala aí, Luciano, ativamente porque do aí gol. depois Vamos nós lá. vamos trazer fala, de novo. Vai, fala vai, aí, Luciano. campeão. Campeão. Eu sou ser humano também, né? Muitas das vezes ninguém sabe, eu jogo com dores também, né? Eu tento ajudar meus companheiros de alguma forma. E como você falou, a todo momento meu nome é falado. Se tá bom, o Luciano tá bem. Aí perde um jogo, o Luciano é a pior pessoa do mundo, né?
Tem que estar com o mental forte sim, para estar sempre com alegria, mas eu conto com a força que vem de Deus e com a ajuda dos meus familiares, da minha esposa, das minhas filhas que estão sempre comigo. Né? A gente conversa bastante e isso é o que me mantém forte e feliz. Aí, Zé. Não, tranquilo. Eu acho que assim, é natural, até pela personalidade dele, o jeito de ser dele dentro de campo é assim mesmo. Eu acho que não tem só que colocar eu jogo com dor ou não, porque todo mundo joga com dor, todo atleta, todo jogador ali em campo, se você pegar os 20 e poucos jogadores ali, todos vão falar, tô com dor no tornozelo, tô com dor na coxa, todo mundo trabalha com dor ali, não tem jeito. Só isso, o resto eu acho que ele está correto, tem que focar no trabalho dele, continuar fazendo o que ele está fazendo em campo, porque o Prats falou assim, né, ele é chato, eu também acho, ele é muito chato como jogador, ele dá trabalho ao time adversário, já falei isso aqui, para mim ele incomoda muito, ele incomoda demais no sentido de, ele se posiciona bem atrás dos volantes, ele é chato para pressionar o árbitro, ele é aquele cara que incomoda, mas ele, próximo à área, ele sabe fazer gol. Se você der uma oportunidade para ele, com certeza ele vai guardar, porque ele é bom jogador. E no mais, eu acho que ele está certo, tem que se concentrar e muitas vezes o jogador de futebol tem que pensar em outras coisas para não pensar e não levar para si toda a carga. Porque perdeu, sou eu o culpado. Mas tem um pessoal ganhou, que corneta muito. Olha lá, tem mesmo. Quem tá fazendo a carinha? Olha lá. Um pessoal que Você corneta tá demais muito. hoje, Breno. Você tá com estilo, mas no caso, o Prats cirúrgico. hoje está do lado da razão. Sempre ele tá. Muito obrigado. Sempre Hoje ele tá. Nosso de vez em CEO tá quando, elegante. Tá me lembrando o Paulo Brax, isso é incrível, Breno. Hoje o Prats tem razão. Porque a grande notícia é o São Paulo voltou a vencer e jogar bem. Jogou bem mesmo. E aí controlou o fica essa jogo. história. Jandrei. Isso é coisa do Rodrigo Bueno. E o Rafael acostumou mal o São Paulo. O torcedor do São Paulo. Deixa eu falar uma coisa. O São Paulo ele teve, no começo da era Zubeldia, altos. Correto. E aí depois foi lá pra baixo. Como todo time. Agora ele tá tentando se reerguer. Tá. Tal. É o seguinte, deixa eu E falar. aí quando tenta se Vocês reerguer, lembram vamos do puxar pra Crespo? baixo. Hernan Crespo? Sim. Grande argentino, atacante, artilheiro, foi técnico do São Paulo. O Crespo... Como era a frase de autoajuda dele? De coach? Em espanhol, você pode me ajudar. Vai. Onde as pernas não chegam, o coração alcançará. Alguma coisa assim. Nossa. Não é? Peraí. Donde las pernas lo llegan, el corazón llegará. Num transplante acontece mesmo. Não é? Então, Coisa linda. Em espanhol você pode me corrigir aqui, Bre. Virou até Mas é o fácil. seguinte, o Crespo, ele Arremata aí teve pra um gente grande comprar aí, pecado no São Paulo. O Crespo não entendeu o Campeonato Brasileiro. Tanto que ele tirou o São Paulo da fila, foi campeão paulista, a torcida até hoje gosta dele. Mas o Campeonato Brasileiro, acho que ele não conhecia, então, por exemplo, Criciúma, Cuiabá, Atlético Goianiense. Acho que na cabeça dele o brasileiro era meio que um estadual grande. Então ele conhecia Flamengo, Palmeiras, assim, não sei o quê. E então muitas vezes assim rodava, o time não jogava com tanto foco. Ele fez uma análise que o São Paulo era bom para as Copas, né? Então ele falou assim: o São Paulo é meio. Ele ganhou com Defensa e Justiça a Copa. O São Paulo vai jogar a Copa do Brasil, Sul-Americana para ganhar, estadual. Ou seja, no brasileiro dizer que o Zubeldia conhece o brasileiro. Chamaram Ganhou do a Cristiano. diretoria conversou, foi feita uma conversa com o Zubeldia para que ele não cometa o mesmo erro. O São Paulo tropeçou em jogos recentes também porque ele fez um rodízio. Sim. Deixou o Lucas Moura no banco, deixou o Luciano no banco, né? Deixou o Arboleda no banco. Então ele, o Vasco, ele olha assim, o Vasco lá embaixo da tabela, toma de 6, toma de 4. Sabe, pode tirar um pouco o pé aqui, tira uns jogadores. viu o tamanho do drama. Ele Entendeu? sentiu. E aí Aí ele conheceu o São Januário. Aí conheceu o Vasco, Manuel. gigante da colina. Aí ele conheceu o gigante. Agora o Zubeldia sabe quem é o gigante da colina. Quem é o Estrela. É Estrela? O que é isso aí? Estrela? Prazer, Estrela. Estrela. É, O foi Zubeldia assim, agora, cara, foi peraí. exatamente então, assim. Ele vai com Cuiabá no Morumbi. São Paulo e Cuiabá no Morumbi. Dourado. Quem é Cuiabá? Cuiabá, O Bayern. que é? Petil? O que é? Quem joga nesse time e tal? Aí ele apanhou no Aquele- Morumbi. Agora com ele o sabe nosso. quem é. Tá falando de um jeito que Agora parece que ele sabe tem que que é o entender Brasil. Abraço pro Bruno, pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O São Paulo que venceu um Criciúma no Morumbis e quebrou um incômodo jejum de 4 partidas sem vencer. Foi um resultado que trouxe mais tranquilidade para o técnico Zubeldia e também para toda a equipe tricolor. Foi muito bacana que o São Paulo hoje divulgou um vídeo com os treinamentos do gol do Luciano na jogada ensaiada feita durante a semana, um lance muito curioso, né? Ele ficou de costas para o goleiro, recebeu a bola dominada e chutou no cantinho do goleiro. Foi uma jogada bastante treinada pela equipe do Tricolor. Em compensação, ligou o alerta em relação a 2 situações. A primeira em relação ao Jandrei, que falhou no gol ontem, né, do Criciúma, foi criticado pela torcida, vaiado, mas recebeu muito apoio do técnico Zubeldia, também dos companheiros. O próprio Jandrei colocou nas redes sociais a respeito que não falhou de propósito e tudo mais.
mas liga um sinal de alerta, porque o Rafael está na seleção brasileira na Copa América e o Jandrei começou a ser um pouco contestado pela torcida. Lembrando que o reserva do Jandrei é o jovem goleiro Yang, de 22 anos, revelado pela base do tricolor. Além disso, o Caleri, principal atacante do São Paulo, chegou a um jejum de 5 jogos sem fazer gols. Apesar disso, ele continua com muito prestígio com a torcida e também com o técnico Zubeldia. E agora a gente vai ver a palavra do treinador do São Paulo e também do Cláudio Tencati, treinador do Criciúma, a respeito da partida de ontem. Números do Jandrei, Mari. A gente está vendo ele em 5 jogos como titular no Campeonato Brasileiro. Foram 12 finalizações sofridas no alvo, 12 gols. Aliás, 12 sofridas e 8 gols sofridos. O aproveitamento nas defesas é de 60%. E um erro, então, a gente viu ali, né, na saída de bola, Vlad, que foi o que acabou resultando no gol do Criciúma. E isso também, né, Vlad, gerou aí muita discussão entre os torcedores do São Paulo. O Zubeldia falou bastante sobre isso e você contava que a outra opção, então, é um jovem, um jogador que tem 22 anos, é isso? É isso, o goleiro Yang, formado na base do São Paulo, um goleiro bastante alto. É curioso, né? O sobrenome dele é Yang, nome, né, dele Yang, e é jovem em inglês. Ele é um jogador que tem né, a reserva, no caso, aí, o terceiro goleiro do São Paulo. Mas, por enquanto, o Zubeldia garantiu que o Jandrei permanece no gol como titular do São Paulo, vai enfrentar o Bahia na próxima rodada no Morumbis. Bahia do técnico Rogério Ceni, grande ídolo da história do tricolor. Para essa partida, o São Paulo não terá o Luiz Zubeldia na beira do campo, já que ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Um dos auxiliares vai comandar a equipe na beira do gramado. Volto com vocês. Obrigada, viu, Vlad, pelas informações. Vou te liberar para a gente puxar daqui também com os dados e com as informações que o Vlad trouxe para a gente. Mas vamos por partes, assim, antes da gente falar da questão do Jandrei, de falar do problema ali no gol, quero ouvir vocês, vamos falar sobre o São Paulo voltar a vencer também, né? Porque acho que precisava e estava, não sei, Marra, a sua avaliação, está muito associada ao Alisson, acho que é importantíssima para esse time, mas colocar todo mundo ali, talvez como titular, contar com algumas peças que estava poupando ou estava sem poder utilizar. Sem o Nestor, né, a opção foi por 2 pontas, né? Se você observar o Ferreirinha, ele foi muito bem no 1 contra 1, mas ele foi melhor ainda no índice de acerto de passes. Ele teve, acho que, 2 passes errados. Isso é índice de zagueiro, que lá atrás troca passes e tal. E ele trocou 45, 46 passes. 93% de aproveitamento. Muito alto. Muito né? alto. Para um jogador que está exposto, para um jogador que ele vai dar o passe e que normalmente é um passe perigoso para o adversário, a chance dele é errada, ele ter número de passe errado. Por exemplo, eu gosto de lembrar que em 2012, o jogador que mais deu assistência no Campeonato Brasileiro, na reta final, era o Ronaldinho Gaúcho. E ele era o jogador que mais errava passe no terço final. Faz parte. Ele vai errar o passe que, se dá certo, ele coloca alguém na cara do gol. Então, eu acho que a partida do Ferreirinha foi boa nisso também, de saber conduzir bem e substituir, e como disse o Tencati, oferecer um perigo que o São Paulo não estava oferecendo, porque ele não jogava com 2 pontas normalmente. Porque o Lucas foi ponta, né? Durante boa parte do jogo, o Lucas foi um ponta. E que ponta, hein? Mas um ponta com muita liberdade para vir por trazer para dentro e para fazer o jogo por ali, né? Ele é um jogador muito bom, né? Muito. E ele pode ser utilizado como 10, como 11, como 7, como... Ele teve uma arrancada, Marra, uma hora ali no jogo, eu não me lembro mais a minutagem, mas que ele puxa a bola, de repente ele coloca a marcha, coloca na quinta e vai. O gol dele contra o Corinthians. Né? Mas no jogo ele é até parado ali na entrada da área, ali na meia-lua, mas ele vai com o adversário, ele vai acompanhando, de repente ele acelera essa bola, parece que ele liga o turbo e ele vai passando pelo meio também, chegando ali quase na entrada da área, mas aí ele foi cercado e não consegue a continuidade da jogada, né? Mas até isso, de ter esses 4, como disse o Tencati, né? Luciano, Caleri, Ferreirinha e Lucas, isso requer, assim... Ok, eu vou de vez em quando sair da ponta, mas para isso o Luciano não pode estar de 10, né? Senão eu vou trombar com ele. Isso requer uma leitura rápida de jogo e o São Paulo mostrou isso. Mas é claro que muito facilitado pelo... Facilitado não, né? O São Paulo criou o gol, mas quando faz um gol com 1 minuto, você muda muito a cara do jogo, né? Na entrevista do Zubeldia, aliás, ontem eu ia até te contar aqui, Marra, eu coloquei para ouvir hoje cedo a entrevista, que eu não tinha ouvido ontem, e aí eu vi que tinha meia hora. Falei, nossa, meia hora longa, eu não consegui parar de ouvir.
Porque ela vai te envolvendo. Vai. E é muito interessante como ele trata os aspectos táticos. Explicar, né? Gosta. Por exemplo, essa questão dos 2 pontas, eu particularmente nunca tinha ouvido um técnico falar sobre isso. Talvez para vocês não seja novidade, mas ele falou que quis o Ferreirinha e o Lucas, porque quando ele tem uma defesa com 5 jogadores, ele quer que os jogadores ataquem em diagonal. Porque se ele ataca em linha reta, é fácil para uma defesa com 5 jogadores marcar. E em diagonal, ele cria dúvida na defesa e foi isso que ele pediu para o Ferreirinha e para o Lucas, e é o que vocês estavam expondo aqui. Exatamente. Deu certo. Exatamente. Legal, né? E já foram feitas algumas tentativas também, né? Até com o Ferreirinha do outro lado. E aí, quando ele inicia esse momento do Lucas mais pela direita, teve partidas em que o Lucas ficou muito preso realmente. Então, acho que nessa necessidade de você adaptar a equipe para ter o melhor do Lucas, para ter o melhor do Luciano, para ter o Calleri como referência e o Ferreirinha, deu certo na partida de ontem, assim, obviamente muito ali na retaguarda com o Luiz Gustavo, com o Alisson também chegando muito bem, o Alan Franco fazendo mais um ótimo jogo, os 2 laterais também apoiando muito bem, então acho que foi uma partida do São Paulo em que esse coletivo, ele funcionou tendo o melhor da individualidade. E ontem, Mari, não era uma entrevista confortável para o Zubeldia, porque os últimos dias foram de muitas especulações, de muitas informações, e as perguntas foram feitas de maneira dura, mas foram perguntas respeitosas. E ele respondeu todas. Até sobre a relação com o elenco, né? Não teve nenhuma, porque a gente está muito acostumado a ver em entrevista o técnico, sobre isso eu não respondo, ou ele é reativo na resposta. E o Zubeldia, em uma pergunta que era, não sei, lembro se era do Luciano ou do Jandrei, ele falou assim, olha, eu não concordo, mas como você me perguntou, é sinal que isso é relevante para você. Então vou responder. Que bom, né? E ele respondeu todas da maneira mais tranquila e da maneira mais transparente possível. Pois é, e é muito legal ver a segurança que ele tem no profissional que ele é, né? Exato. Porque, assim, ele não se coloca contaminado ali ou perto disso pelo que é o futebol brasileiro. Porque é uma pressão absurda, ele emendou uma sequência sem perder e quando tem uma pequena sequência que a vitória não acontece, a cobrança já é muito acima do tom. Mas ele já passou por tanta coisa, por, assim, projetos longos, outras maneiras de enfrentar, enfim. E ele tem muita segurança ali no que ele pode oferecer. Quando ele foi, até, desculpa, Mário, perguntado sobre essa questão de equilibrar elenco em jogos, calendário do futebol brasileiro, ele falou, olha, eu sabia tudo na teoria. Mas na prática é diferente. Claro que sim. E isso quer dizer que eu tenho que ouvir quem está aqui, mas sou eu quem toma as decisões. Então, quer dizer, ele se coloca em uma condição de aprender, mas ele não está fugindo da responsabilidade dele nos erros e nos acertos. E assim, não que a gente vai ficar aqui só elogiando o Zubeldia, mas é porque tem tanta entrevista coletiva que às vezes não responde nada, né? Isso. A gente sai da entrevista falando assim, eu não sei o que ele acha, nem o que foi feito, nem qual a estratégia, nem se está bem, nem se está mal, eu sei lá o que aconteceu na entrevista. Não faz nem questão de desconectar ele por obrigação, né? Eu tô cumprindo uma agenda aqui, as respostas são mais protocolares possíveis, o torcedor sai da coletiva sem entender nada. Mas que ele também reforça o tempo de trabalho que ele teve nos outros clubes. Exatamente. Ele não deixa também de se afirmar como um treinador jovem, chegando no futebol brasileiro, mas falando, eu venho de trabalhos longos, de 3, 2 anos, em clubes que, né, a gente reforçava aqui, decisão de Sul-Americana e... Perde uma, ganha outra. Lanús e LDU, né, nesse sentido. Então, já passei por muita coisa em vestiário, também se posicionando de, opa, sou um cara que... Não cheguei agora. E aí, falando dessa parte tática, o Edu Afonso mandou aqui que a assessoria do São Paulo compartilhou o treino que foi feito durante a semana, que resultou no gol do Luciano. Então, jogada ensaiada, como funcionou. A gente vai mostrar ao longo da programação também. Ele traz muito repertório para o São Paulo, essa é a grande verdade. Ele é um técnico muito bom. E ele falou, não, eu treino e tal, mas isso é decisão dos caras do campo. Até compartilhando, né? Tem um trabalho, mas é o jogador no campo que vai sentir o que é o ideal para aquele momento. E a situação do Jandrei, gente? Porque aí fica o goleiro... Fica mais visível nessa história toda, mesmo quando vence, enfim, ainda mais quando perde, né? Então, o Jandrei já é goleiro há muito tempo, né? A gente já convive com o nome do Jandrei. Inclusive, a principal característica do Jandrei era o jogo com os pés, né? Vários clubes contrataram o Jandrei porque ele tem qualidade com os pés. Ele errou. Eu não vou criar um escarcéu em cima disso. Ele errou feio, né? Assim, aquela bola tinha que subir e ela não subiu. E aí saiu o gol. Eu acho que ele não é do nível do Rafael. Não, ele não é do nível do Rafael. O Rafael é o titular. Claro. É exatamente por isso. Ele é o titular. Mas talvez, o São Paulo talvez possa com isso acelerar um processo para ter um outro goleiro, porque o Rafael pode ser convocado outras vezes. Pode fazer parte da agenda do São Paulo. É dispensar. Mas não é para massacrar quem está lá trabalhando todo dia. Ele é o reserva do titular e ele...
Já comenta aí pra você. Yang deve ser titular? Jandrei deve ter mais uma oportunidade? E uma grande coisa, uma grande diferença que eu percebo do Jandrei pro Rafael, porque assim, apesar que alguns torcedores do São Paulo acham que o Rafael é um goleiro extraordinário, eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco polêmica e vocês podem me xingar nos comentários. O Rafael, pra mim, ele não é um goleiro milagreiro. Aquele goleiro extraordinário que faz uma defesa e você fala gol, ele vai lá e pega. Não. O Rafael, ele é um goleiro de defesas difíceis. Como aquele chute do Rojas na Copa do Brasil. Foi um chute na gaveta, que o Rafael estava muito bem posicionado, concentrado no finalzinho do jogo, com envergadura, deu 2 passos para trás e deu um tapa na bola. Uma defesa extremamente difícil. Mas quando eu falo milagres, eu digo milagres tipo a atuação do Rogério Ceni contra a Universidade Católica lá em 2012, 2013. As defesas que o Buffon fazia são milagres. Mas o que mais me agrada no Rafael é o Rafael não toma gol bobo. Puxa na memória aí, os gols que o Rafael tomou agora no Campeonato Brasileiro, quais desses gols você... Putz, Rafael, dava pra ter pegado essa bola aí. Ao contrário do Jandrei. Quase todo gol que o Jandrei toma, você fala, dá pra ele esticar o braço, ele caiu errado, ele caiu o jogo contra o Vasco, se ele fica parado, a bola bate na cara dele. Quantas e quantas vezes nós vimos o Rogério Ceni pegar a bola daquele jeito? O cara no canto ali, o Rogério Ceni ficava parado, batia, o Rogério dava um pulo pra cima pra depois cair. Nesse pulo pra cima que ele dava, ele conseguia espalmar a bola. O Jandrei, ele só se jogou no chão. Essa era uma técnica que eu vi muitas vezes o Rogério fazendo, né? O cara tá ali, o cara só vai bater ali ou bater cruzado. O que o Rogério fazia? Ele dava um pequeno pulo pra cima pra caso essa bola fosse alta, ele conseguia espalmar. E aí na descida, se a bola fosse rasteira, geralmente ele defendia com as pernas. O Jandrei não, ele só caiu pra trás igual um bobo. Então o que mais me agrada no Rafael é ele não toma gol bobo. Todos os gols que o Rafael toma, a maioria, todos, sim, eu não me lembro nenhum gol que eu tenha visto e falo, dava pro Rafael ter pego essa. Rafael, se ele estica, se ele tá mais... Sabe, são gols que você não questiona. Você coloca a culpa na defesa, você coloca a culpa no Igor Vinícius, que não acompanhou, no Nestor, no Arboleda, em todo mundo, menos no Rafael. Por quê? Porque o Rafael, ele é o goleiro de defesas difíceis. O cara sai cara a cara com ele, cara a cara. O cara vai lá, estica o braço, defende a bola. O cara bate aquela bola no cantinho, ele vai lá e pega. Aquela bola queima a roupa, o cara cabeceou, o Rafael defende. E pra mim ele não é o goleiro das bolas impossíveis. Aquela bola bateu, rebateu, o cara a cara, o cara vai bater, tu vai entrando. Pra mim ele não é esse goleiro, mas ele é o goleiro das bolas difíceis e principalmente ele é um goleiro que não toma gol bobo. Ele é um goleiro que não toma gol fácil. Quer fazer gol no Rafael, tem que bater bem feito. Tem que bater direito, tem que tirar dele, tem que ser aquele 1-2, aquela bola rolada, tem que ser aquele chute a queima-roupa na gaveta. O Rafael, pra mim, ele é esse goleiro. E como sempre, como o velho Barolo diz, goleiro de time grande garante resultado. E o Rafael já decidiu o resultado. Por quê? Porque não é todo jogo que você precisa fazer um milagre. Não. Mas todo jogo você vai ter bolas defensáveis. E essas bolas defensáveis, o Rafael defende. A bola que é difícil, o Rafael defende. Mas o Jandrei não, a bola que é difícil ele passa longe e as bolas defensáveis ele deixa entrar. Essa é a principal diferença. E aí hoje nós temos o Yang. Nós temos que, eu até falei isso no vídeo mais cedo, não pode colocar o menino na roubada, na pressão. Igor Gomes, Diego Costa, Nestor, todos esses jogadores entraram em roubadas quando o São Paulo estava numa draga. Se eu não me engano, esses 3 jogadores, eles estrearam contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Esses 3 em específico. E o Milton Cruz era o técnico na época. O São Paulo tinha demitido o técnico, sinceramente não lembro quem era.
Então, assim, cara, qualquer moleque da base desse, é igual eu falei, qualquer moleque da base desse ganha 30, 40, 50 mil por mês. E não pode receber pressão no Morumbi. Não é que vai jogar fora de casa no Maracanã, não. Ele vai jogar dentro de casa com o Morumbi todo, 40, 50 mil pessoas apoiando ele. Tem que entrar. O São Paulo tá precisando. O Jandrei tá uma piada. Ah, jogar no Sub-20 não é igual jogar no profissional. Mas tem que subir, vai ficar a vida toda na reserva, 22 anos. Vai jogar na reserva até quando? Aí tá com 22, o Rafael tá com 35, né? Aí o Rafael joga mais 3, 37, o Rafael para. O moleque já tá com 25, 26 anos. Aí 3, vai ficar mais 3, 4 anos na reserva aí? Com 25 anos que vai começar a jogar? Tá precisando agora. Tá tendo oportunidade agora, tendo a chance. E é aquele negócio. Você vai culpar alguém pra te dar a oportunidade? E se você não aproveitar a oportunidade? Muita gente culpou o São Paulo por ter contratado o Carpini. Muita gente culpou o São Paulo. Mas pra mim, o maior culpado foi o Carpini de não ter aproveitado a oportunidade. O São Paulo é como se fosse uma grande empresa. O Carpini era um técnico que estava demonstrando um bom potencial. Então o São Paulo falou, aquele cara está demonstrando potencial. Eu vou dar uma oportunidade na vida dele. O Carpini não aproveitou. O Yang pode ter a oportunidade da vida dele. Cabe a ele aproveitar. Vocês vão culpar o São Paulo por dar a oportunidade a ele ou o menino por não aproveitar a oportunidade? David Neres entrou em roubada, Luiz Araújo entrou em roubada, Anthony entrou em roubada e todos esses moleques aproveitaram a oportunidade. O único jogador do São Paulo nos últimos anos que não entrou em roubada foi o Beraldo. Cumpriu etapa por etapa, foi sendo colocado aos poucos, porque o São Paulo viu que era alguém totalmente diferente. E hoje é o que é. Mas é assim, a vida é assim, a vida é feita de oportunidades. E esse moleque tem que aproveitar. E o Jandrei não tá numa boa fase. Tá tomando gol bobo, tá tomando gol besta. O gol, ele errou, pra mim, ele errou 2 vezes. Ele errou na hora de chutar a bola e na defesa. A bola passou debaixo do braço dele. A bola passou embaixo do braço do Jandrei. Então era uma bola defensável. O cara chutou mal, desequilibrado, caindo com as pernas mortas. E o Jandrei tomou o gol. Isso é o que me irrita. Era uma bola defensável, dava pra ele pegar. Então o São Paulo joga contra o Bahia, que é um time muito organizado, muito rápido. Eu tava assistindo o jogo do Bahia, cara. O Bahia é um time extremamente rápido, organizado, técnico. O que o Rogério Ceni tá fazendo no Bahia é algo assim comparável ao que ele fez no Fortaleza lá atrás. O Bahia é um time que tá onde tá, não é por bobeira, é um time que joga muito bem e vai impor muita dificuldade ao São Paulo no Morumbi. Escutem o que eu tô falando. A torcida tem que colocar 50, 60 mil pessoas lá pra empurrar, pra não deixar esses caras amolecer. Porque o Bahia vai colocar muita dificuldade no São Paulo. Mas muita. É um time muito bom. O São Paulo vai ter que jogar como se fosse jogar contra um Flamengo, contra um Atlético. Não vai achando que o jogo vai ser igual um Criciúma, um Vasco, não. O jogo vai ser muito difícil. Vai ser um jogo chato. Aí, a gente vê aí a entrevista do Luciano e assim, cara, ontem o São Paulo jogou muito bem, eu acho que até os 30 minutos do primeiro tempo o São Paulo jogou muito bem. E até os 30 minutos do primeiro tempo, o Luciano estava dentro da área. Não estava fora, não estava querendo vir armar o jogo, não estava querendo vir dar passe. Estava gerando espaço ali pro Lucas atacar de fora para dentro, estava gerando espaço pro Alisson aproveitar esse espaço do meia e o Luciano estava lá ao lado do Caleri. É triste porque o Caleri não recebe bola, o Caleri não faz gol. Isso é triste. Ver um atacante como o Caleri que se mata, toma pancada, apanha o jogo todo, não receber bola para fazer gol. Por quê? Porque o São Paulo não tem um meia. O Luciano não é um meia de ligação, longe disso. O Luciano atuando por dentro como meia é ridículo, é uma piada. Mas o Luciano atuando próximo do gol, próximo ao Caleri, dentro da área, ele é decisivo, ele é chato, ele é insuportável. E ele é um bom jogador dentro da área, na característica dele. Ele não é um meia. Não é um meia. E ele saindo, ele adiantando, ficando mais próximo ao Caleri, isso facilita a tabela ele e o Caleri, isso facilita o Lucas a sair driblando, isso facilita o time
a ter mais um jogador dentro da área. Porque que adianta o Wellington... Porque o Wellington é aquele negócio, ele pega a bola e joga na área, pega a bola e joga na área, pega a bola e joga na área. E só tem o Caleri lá dentro. Ele já não acerta um cruzamento em um, que é o Caleri. Então tem que ter mais gente lá dentro da área pra ver se aparece alguém. Então, vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Eu, particularmente, já falei aqui, eu gostaria que o São Paulo jogasse em outro esquema, seja no 3-5-2, colocando o Luciano na frente, seja no 4-4-2, o Lucas atuando como meia direita e mais um meia esquerda. Eu gostei muito do Ferreirinha. O Ferreirinha, ele dá uma profundidade, dá o X1, dá algo que o São Paulo não tem. Também, já falei aqui, gostaria de ver o São Paulo atuando com 2 pontas, Ferreirinha e Lucas, Ferreirinha e Eric. 2 pontas, o 4-3-3 clássico. Você traz o Lucas pro meio, coloca o Wellington Rato de um lado, o Ferreirinha do outro e o Caleri na frente. Pô, olha esse time. Você tem 2 volantes, tem o Lucas ali pra armar, pra correr, pra driblar. Tem 2 pontas. E dois pontas que voltam. Enfim, eu quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.